Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente continuar na nossa exploração do Symbaroum, cenário de fantasia sombria publicado pela Free League e aqui no Brasil pela editora Tria, que a gente está explorando aqui no canal capítulo a capítulo, sempre tentando identificar os pontos mais importantes, mais relevantes para dar aquela ideia geral, né, do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Quem está chegando agora no canal, mas quer saber tudo que a gente já falou sobre o Symbaroum, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva que concentra todo o material que a gente já fez sobre o jogo, para você assistir com calma e depois, se quiser seguir viagem junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem tá ligado no movimento, quem tá acompanhando aqui a nossa série, sabe que estamos atualmente no capítulo 19 do livro, chamado Regras do Mestre de Jogo. Vou até mostrar aqui de novo a abertura do capítulo. A gente está fracionando o conteúdo desse capítulo em vários vídeos, justamente para poder ver com calma algumas coisas. Hoje a gente vai fechar esse capítulo 19 com os dois últimos grandes tópicos que ele aborda, que são as regras especiais e as regras opcionais, beleza? Então, para a gente já entrar direto aí na história, eu vou começar lendo um trechinho para vocês, para identificar o que o livro entende como regras especiais, beleza? Olha lá. Nesta sessão, reunimos um número de fenômenos relativos a regras que não se encaixam especificamente nas partes acima, ou seja, nas coisas que a gente viu nos vídeos anteriores, mas que ainda assim são partes centrais das regras do jogo. Ou seja, o livro aqui entendeu por bem separar, na verdade são poucas coisas, são 4 tópicos que ele vai abordar aqui, que ele considera como regras especiais, que não estão encaixadas ali naquelas mecânicas diretamente, mas ainda assim são coisas importantes, são coisas relevantes, coisas que costumam acontecer durante as partidas, né, durante as sessões. Então a gente vai começar o conteúdo de hoje vendo esses 4 tópicos. Então olha só, para a gente começar a comentar um pouquinho sobre esses 4 tópicos de regras especiais, eu já adianto para vocês que 2 deles eu considero mais especiais que os outros, né? Por quê? Porque para mim são os que de fato são mais relevantes, que merecem algum comentário. Então eu vou começar aqui, na verdade, só citando os outros 2, e vocês vão ver que na verdade não tem muita coisa a ser comentada, até porque são tópicos mais descritivos. Então o livro considera aqui como regras especiais a questão, olha, de dano de veneno e ácido, esse é um tópico, e dano de queda, que é outro tópico. Mas na verdade o que vai acontecer aqui? Vai ser só aquela parte que existe em vários outros manuais, né, de RPG, que vai mostrar pra gente como é que funciona em termos de regra a questão do dano, né, de veneno e ácido e dano por queda. Tantos metros equivale a tanto de dano, qual é o teste que tem que fazer para evitar, para reduzir o dano, veneno, vai fazendo o teste por turno e tal. Então é mais ou menos a mesma coisa, só que claro, adaptado ali para o sistema do Symbaroum. Mas não é algo que envolva uma mecânica inovadora ou algo que a gente nunca tenha visto antes em outros livros. São só basicamente as mesmas regras adaptadas para o sistema do Symbaroum. Então eu acho mais interessante a gente comentar os outros 2 casos, né, que ele considera aqui de regras especiais. A primeira dessas regras especiais que eu acho interessante comentar aqui é essa, olha só. Conflitos dentro do grupo. Olha aí, tema polêmico, né? Vou ler um trechinho aqui para a gente começar a nossa conversa. Symbaroum é feito para facilitar a cooperação entre jogadores, e entre jogadores e o mestre de jogo. O jogo é baseado na premissa de que os personagens jogadores podem ter suas discordâncias, mas não começarão a enforcar uns aos outros. Caso isso aconteça, o espírito do jogo se perdeu. Então assim, primeiro quero dizer que eu concordo com essa premissa do Symbaroum, não só para o Symbaroum, mas para diversos outros jogos, né? A gente parte da premissa que o grupo vai agir ali razoavelmente em conjunto. E como o próprio livro cita, podem haver discordâncias? Claro que podem, mas não precisa chegar às vias de fato ali, né, no mundo da fantasia. Mas infelizmente às vezes isso acontece. E por que eu digo infelizmente? Porque várias vezes, na verdade, isso não está muito bem atrelado com a história ou com algum comportamento dos personagens. Várias vezes isso acaba surgindo por alguma discordância do próprio jogo ou da condução do jogo, e os personagens acabam se enfrentando na mesa, tá? No universo de fantasia. É disso que a gente está falando aqui. Só que isso acaba se tornando chato porque, primeiro, trava o jogo até se resolver aquela situação, né? E às vezes fica ali algum ressentimento entre os jogadores, o que também é complicado, né? Mas vamos nos ater aqui às questões do jogo, da regra. É chato você parar e fazer, por exemplo, um combate entre 2 personagens. Dependendo das regras do sistema, isso pode ser, ainda além de chato, pode ser demorado, né? Então, qual é a proposta que o Symbaroum faz aqui para que, eventualmente, né, quando isso aconteça, essas questões sejam resolvidas? Bom, primeiro, ele vai propor que o mestre intervenha ali, pare aquela situação e converse com os jogadores para ver qual seria a melhor solução para aquele conflito.
Ou seja, o que é a sugestão, trocando em miúdos aqui, o que é a sugestão do livro? Você não vai fazer as jogadas de combate, você não vai ficar ali jogando dado um e o outro para ver quem ganha, para ver quem causa mais dano um no outro. Não. Vocês querem brigar? Beleza. Qual vai ser a solução dessa discordância de vocês? Tem outro jeito a não ser o combate físico entre os personagens? Não, os personagens vão sair no soco. Beleza, então vamos conversar aqui todo mundo e encontrar o que eu estou chamando aqui de uma solução narrativa para a história, né? Eu sei que isso pode ser complicado também, né? Tá, vamos analisar aqui, por exemplo, né, as estatísticas dos personagens, quem teria mais chances e tal, alguma coisa assim. Mas é a sugestão que o livro dá, que eu acredito que talvez possa ser mais interessante do que ficar ali jogando os dados para ver o que acontece. Porque, como eu falei, isso além de travar o jogo pode ser demorado. Então, o livro dá essa sugestão e também uma outra que é justamente você resolver essas situações com um teste resistido. Aí vai depender muito da situação, do que está sendo feito ali, do que está sendo construído na narrativa. Mas é sempre interessante analisar se não pode se resolver aquilo tudo com um único teste, por exemplo, ao invés de ficar aqui de novo travando o jogo com uma picuinha que envolve muito provavelmente apenas 2 jogadores, enquanto o resto vai ficar ali sem fazer nada. Então, assim, eu acho que é uma situação delicada, complicada, que a gente espera, inclusive, que não aconteça nos jogos, né? Mas que infelizmente às vezes rola. Então essa aqui é a sugestão que o Cimarron está apresentando ali para consideração dos jogadores. Se você concorda, se você discorda, tem outra sugestão de como você resolve isso nas suas mesas, deixa aí nos comentários para a gente continuar trocando ideias. O outro ponto que o livro coloca aqui nessas regras especiais, que eu acho interessante a gente conversar um pouquinho, é essa aqui, olha. Personagens do mestre intervindo. Isso aqui, basicamente, acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Às vezes tem NPCs que acompanham o grupo ou que auxiliam o grupo de alguma forma, e muitas vezes o grupo quer que o NPC resolva aquela situação para eles, né? Eu particularmente não sou muito fã disso, mas tem grupo que quer jogar tudo na costa do NPC, né? Enfim, para ele resolver. E também tem situações, por exemplo, de combate, né? O NPC tá ali no grupo, às vezes é um guerreiro, é um ajudante, alguma coisa assim, e inicia um combate. O que ele faz? Ele fica cinza, ele não faz nada, ele foge e volta depois do combate, ele some magicamente, né? Então, assim, isso também pode ser uma situação complicada em termos da fluidez do jogo, né? E aí o livro apresenta também 2 soluções, 2 possibilidades para resolver esse tipo de coisa. Ou você, narrador, pode simplesmente entregar o controle daquele NPC durante aquela cena de combate, por exemplo, para algum outro jogador controlar, e aí vão ser mais rolagens de dados e tal, mas tem grupo que prefere assim, então, e nesse caso o NPC tem que ter uma ficha completa ali, né, ou razoavelmente completa, e aí você vai entregar para algum jogador e ele vai controlar o NPC durante aquela cena de combate. A outra possibilidade é você mesmo, narrador, controlar esse NPC, mas sem ficar jogando os dados. Você vai resolver as ações dele sumariamente, ou seja, você vai conduzir ali de uma forma mais narrativa aquela situação. Eu às vezes prefiro essa situação, né? Quando tem algum NPC no grupo, eu geralmente utilizo essa tática. Ah, o NPC tá batalhando ali, ele vai passar o combate inteiro batalhando só contra um inimigo, mas tudo bem, é o que vai acontecer. É uma saída mais fácil, uma saída mais preguiçosa, mas enfim, isso aí vem também de uma coisa minha de não querer que os NPCs interfiram muito na resolução das coisas, né? Eu acho que isso é o papel dos jogadores e dos personagens, né, principais ali da história. Mas enfim, essas são as 2 proposições que o livro faz em relação a esse ponto, dos NPCs interferindo na ação de alguma forma. Seguindo adiante aqui no capítulo para o nosso segundo tema de hoje, vamos começar a falar aqui um pouquinho das tais regras opcionais. Olha só, aqui eu vou ler esse trechinho inicial porque ele dá uma boa ideia, uma boa resumida do que seriam essas regras opcionais e uma ideia geral também de como usá-las. Então olha só, se liga aí. Aqui são apresentadas várias regras alternativas para grupos que desejem desenvolver ou alterar certas partes do jogo. Essas regras opcionais são feitas para funcionar como módulos, que podem ser facilmente adicionadas às regras básicas do jogo. Ou seja, é como se não. Cada regra opcional dessa é um módulo que você pode escolher ali, dentre esse cardápio, né? O que você vai adicionar ou não na sua condução do jogo. Entre aspas aqui, como se fossem já uma pré-seleção de regras da casa aqui, né, entre aspas, e você vai escolher ali qual você quer incorporar no seu estilo de jogo ou não, entendeu? Então, o livro traz aqui, são 12 opções de regras opcionais aqui, né, para você escolher. Você pode incorporar as 12, pode pegar só uma, pode não pegar nenhuma, enfim, mas estão aqui à disposição e geralmente elas vão incrementar algum tipo
tipo de desafio, ou tornar o jogo um pouco mais mortal, um pouco mais perigoso, um pouco mais difícil, enfim, cada uma tem uma função específica e a gente vai, a partir de agora, comentar um pouquinho, bem rápido, sobre cada uma delas, até porque são 12 e elas estão, olha, se eu só mostrar aqui para vocês já as páginas do livro, olha, elas estão, de acordo com a sua complexidade, elas estão bem descritas aqui no livro, tá? Então, eu vou só dar uma ideia geral de como é que elas funcionam, mas tudo isso aqui são as descrições das regras opcionais, então, acredito que não tenha muita dificuldade. São aspectos um pouquinho mais técnicos, às vezes, do jogo, né, envolvendo o sistema ou algumas jogadas e tal, mas tá tudo bem explicadinho, bem delimitado aqui no livro, beleza? Então, sem mais delongas, vamos dar uma passada geral por cada uma dessas regras opcionais. Então, olha só, para a gente começar aqui a nossa jornada pelas regras opcionais, eu vou só ler aqui a lista, né, o rol das 12 regras opcionais que tem aqui para vocês já terem aí mais ou menos uma ideia do que vem pela frente. Então, olha lá. Regras opcionais: morte instantânea, modificações no dano crítico, traços monstruosos para personagens jogadores, jogar com uma abominação, rerolagem por experiência, rerolagem por corrupção, acertos perfeitos e defesa inepta, objetivos de vida, movimento por escala, rolagem para valores de atributo, experiência específica e o uso de persuasivo entre personagens jogadores. Então, essas são as 12 regras opcionais que o livro vai trazer aqui. Então, a gente vai começar aqui na sequência a comentar um pouquinho sobre cada uma delas, iniciando, lógico, pela primeira, que é a regra de morte instantânea. Aqui eu digo para vocês que essa regra me lembrou um pouquinho, né, aquela questão da morte por dano massivo, né, no D&D, e acho que outros sistemas também usam algo parecido com isso. Como é que funciona aqui no Symbaroum? Eu vou relembrar aqui rápido, tem um conceito que a gente já abordou em vídeos anteriores, que é a questão do limiar da dor. É uma característica que está lá na sua ficha que vai influenciar em algumas coisas, inclusive nessas regras opcionais aqui. O limiar da dor, só lembrando, o valor dele é igual a metade da sua vitalidade. Então como é que vai funcionar aqui a questão da morte instantânea? Se por algum acaso você levar um dano que vai levar a contagem de pontos de vida do personagem para abaixo de 0, tá? Ou seja, pontos de vida negativos, né? Vamos chamar assim. E essa quantidade de dano seja maior ou igual ao seu limiar de dor, o personagem morre instantaneamente, tá? Sem nenhuma chance de cura e pode só falar as últimas palavras dele lá e tal e pronto. Então, só um exemplo básico, maluco aqui que eu tô tirando da cabeça. Se o seu limiar de dor for 4 e você numa porrada só já tava com 0 de vida, né? Ou tava com 1 de vida ou alguma coisa assim, e você cai para -4, -5 de vida, você morreu instantaneamente sem nenhuma chance de cura. Então, basicamente, é isso. Quem gosta de jogos mais mortais, tá aqui a opção, né, que o Symbaroum sugere. A segunda regra opcional também vai pegar o gancho, também vai precisar dessa ideia do limiar de dor. E é a regra de modificação no dano crítico, tá? Como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou ler um trechinho para vocês, olha só. Sempre que uma criatura sofrer um dano que ultrapasse o seu limiar de dor, ela recebe uma segunda chance de falhar em todos os seus testes de sucesso até o fim da cena. Ou seja, resumindo aqui, essa regrinha ela tem duas ramificações. Se você causa o dano crítico, ou seja, se o seu personagem acerta o alvo dele e causa um dano maior que o limiar de dor dele, até o final da cena, toda vez que você for atacar aquele mesmo personagem, você vai jogar 2 vezes o dado e ficar com o melhor resultado. É como se você tivesse uma vantagem. Se é você que levou esse dano crítico, vai acontecer o inverso. Toda ação que você for fazer até o final da cena, você vai jogar 2 dados e vai ficar com o pior resultado. Essa escolha do pior resultado vai justamente simbolizar que o seu personagem está ferido criticamente e não consegue agir de forma normal, né? As habilidades dele está afetada, seja pela dor ou pelo ferimento em si. Avançando aqui para a nossa terceira regra opcional, a gente vai ter aqui o uso de traços monstruosos para personagens de jogadores. A gente já falou aqui também ao longo da série, e os traços são características que vão dar, tipo, entre aspas, aqui, habilidades especiais para os personagens. Os monstros também têm esses traços. A gente vai ver mais para frente, né, no capítulo dos monstros, como é que funciona e quais são esses traços, ou alguns deles. Aqui se abre a possibilidade para você pegar esses traços dos monstros e usar para um personagem de jogador. Claro, né, isso tem algumas consequências, você precisa de algo na história que justifique e tal, mas enfim, o livro abre como uma forma opcional essa possibilidade. A quarta regra opcional também está relacionada com essa questão dos monstros, que é justamente a possibilidade de você jogar como uma abominação. Já comentamos aqui ao longo da série que se seu nível de corrupção aumentar muito, você vai recebendo aquelas máculas e, em tese, perde o personagem porque ele vira uma abominação. Mas, se você quiser continuar jogando com ele e o mestre permitir, existem aqui algumas considerações no livro sobre como fazer isso e como conduzir jogos com um personagem abominação.
Avançando aqui, eu vou condensar as regras opcionais 5 e 6 no mesmo balaio aqui, porque o raciocínio é basicamente o mesmo. A regra 5 é rerolagem por XP, e a regra 6 é rerolagem por corrupção. Vocês já devem estar imaginando mais ou menos, né? Mas o que significa isso? O livro abre a possibilidade aqui, lembrando sempre, de forma opcional, de você poder refazer uma rolagem que você se deu mal, uma rolagem importante ali e tal, gastando, no caso de experiência, 1 ponto de experiência para ter o direito de jogar os dados de novo, tá? Esse gasto de experiência é permanente, tá? Você vai gastar o ponto de experiência para ter o direito de jogar os dados de novo e ver o que a sorte lhe reserva. O livro só faz uma advertência, mesmo sendo uma regra opcional, que você não permita esse tipo de uso, né, nas jogadas de teste de morte e nas jogadas de defesa inepta, que a gente vai ver daqui a pouquinho, porque também é regra opcional. Então, essa é a única consideração que o livro faz em relação à rerolagem por experiência. A rerolagem por corrupção é o mesmo raciocínio. Toda vez que você quiser rerolar um teste, você vai ganhar 1 ponto de corrupção permanente, tá? E no caso aqui da rerolagem por corrupção, você só pode fazer isso uma vez a cada teste. Na experiência, ele não comenta isso, então dá a entender que você pode fazer isso até zerar os seus pontos de experiência, se você quiser, né? Mas no teste de rerolagem por corrupção, você pode fazer isso só uma vez por teste, tá? E isso aqui é interessante, o próprio livro coloca isso, porque abre uma possibilidade até para personagens não místicos, né, ganharem pontos de corrupção mais rápido, né? A gente já viu ao longo da série que existe essa possibilidade, tá? Mas se você utilizar essa regra, esse ganho de pontos de corrupção para personagens não místicos pode ser bem mais acelerado. Seguindo aqui para nossa 7ª regra opcional, a gente vai ter acertos perfeitos e defesas ineptas. O que é isso? Essa regra é específica para aquela galera que tem a emoção de ver o 20 sair no dado ou o 1. Só tem um detalhe que eu já vou alertar aqui para vocês. No Symbaroum funciona ao contrário. Então, na verdade, o melhor resultado possível seria o 1 natural e o pior resultado possível seria o 20 natural, 20 no dado. Então, com base nisso, ele criou aqui algumas características, que é o acerto perfeito e a defesa inepta. Então, isso aqui, na verdade, vai variar. Olha só, a gente vai ter acerto perfeito se você tirar 1 no D20, ataque inepto se você tirar 20 no D20, a defesa perfeita se você tirar 1 no D20 e a defesa inepta se você tirar 20 no D20, né? E cada um dessas condições vai te dar ali algum tipo de bônus, ou um ataque livre, ou você vai causar mais dano, ou você vai levar mais dano no caso da defesa inepta, enfim. Então tem aqui bem descrito todas essas condições, é para quem gosta de torcer para sair 20 ou 1 no dado, né? A próxima regra opcional, a 8ª regra opcional, são os objetivos de vida, olha só. Os objetivos de vida, na verdade, segundo o livro coloca aqui pra gente, eles vão significar mais ou menos as crenças do seu personagem, né? O código de ética, o código moral que ele tem, como ele vê a vida, como ele encara a vida ou a morte, tá? É diferente do objetivo do personagem, que a gente já comentou aqui. Esse objetivo de vida é uma coisa, como o próprio nome indica, já mais ampla. Então, quem quiser, né, ter esse tipo de elemento ali no jogo, o livro traz aqui 15 exemplos, 15 sugestões de objetivos de vida. Ele só faz a ressalva aqui que isso, na verdade, existe para somar ali na questão da interpretação, das camadas dos personagens e não para dividir o grupo, tá? Então, em tese, é bom que todo mundo tenha ali algum objetivo de vida semelhante, para não cair naquela situação que a gente comentou no início lá, de conflitos internos, né, de conflitos dentro do grupo. Na sequência, a gente vai ter aqui a 9ª regra opcional, que basicamente vai ser a questão do movimento por escala. Isso aí é a explicação que o livro dá quando você está utilizando miniatura, grid e tal, como é que vai funcionar a questão da movimentação, né, das miniaturas no grid. Então, basicamente é isso. É bem simples também. A 10ª regra vai ser a rolagem para valor de atributo. A gente já viu lá pelo início da série, né, como é que a gente monta o personagem, e aqui no Symbaroum você não joga os dados para definir os atributos. Você tem ali uns atributos pré-definidos que você vai organizar ali, colocar onde você quiser, e você pode depois fazer uma redistribuição de pontos ali, pode comprar mais pontos de atributo, pode dar uma mexida ali, mas você não joga dados para definir os seus atributos. Mas quem quiser fazer, quem tiver essa preferência, o livro traz aqui a regra opcional. Você vai jogar 2d6 mais 3, 8 vezes para definir o valor dos seus atributos. Então quem gosta de deixar isso a cargo da sorte também tem opção aqui no Symbaroum. E agora, para a gente fechar aqui as regras opcionais do Symbaroum, a 11ª é a experiência específica. O que é isso? Também existe em outros jogos. Se você quer restringir ali o uso da experiência ou deixar a evolução dos personagens um pouquinho mais difícil, como é que vai funcionar isso aqui? O personagem só pode gastar experiência em 2 situações, tá? Ou para melhorar uma habilidade que ele tenha usado durante a aventura, ou seja, a experiência vai simbolizar ali que de fato o que ele usa mais, ele melhora mais rápido,
ou para comprar uma habilidade, uma característica nova, desde que, claro, exista uma explicação ali na narrativa de jogo. Ou seja, ao invés de deixar o personagem gastar a experiência, né, livremente, como ele bem entender, existem essas restrições caso vocês queiram ali, né, enquanto grupo, adotar essa regra da experiência específica. E a última regra opcional que o livro vai trazer aqui, a 12ª, é o uso de persuasivo, que é um dos atributos, né, entre personagens jogadores. Aqui é basicamente aquela situação: eu quero convencer o coleguinha ali do grupo a fazer alguma coisa. Eu posso simplesmente jogar um dado e convencer ele porque eu tive um bom resultado? A discussão é essa aqui, né? No final das contas, é uma regra opcional, claro, mas o livro dá a seguinte sugestão: caso o grupo resolva adotar essa regra, deixe para usá-la nos momentos em que sejam dramaticamente importantes essas escolhas, né, ou essas tentativas de persuasão. Não é para ficar persuadindo o coleguinha ou fazendo o coleguinha dobrar a sua vontade por qualquer besteira. Reserve esses testes para situações que sejam dramaticamente significantes, caso você decida usar essa regra. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Encerramos o capítulo 19 e mais um vídeo sobre o Symbaroum. Espero que vocês estejam curtindo aí a jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário e a gente se encontra na próxima resenha.